Olá! Você já esteve num lugar de muito desconforto e de que é um beco sem saída e de que dá vontade de sair correndo, né? Fazer quando a gente era criança de se espernear, gritar, chorar, mas nada disso vai adiantar. São alguns processos que a gente vai passando e, óbvio, é lidando com a nossa vida, com o desconforto de estar vivo e de coisas acontecerem e a gente não ter controle e lidar com a dor. Não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas meu processo com o floquinho, ele se iniciou já faz alguns meses, alguns vários meses, daqui a pouco já tá fazendo anos, e eu não queria ver, simplesmente, né? Mas o processo ali do que aconteceu era o meu maior medo. Eu nunca tinha levado o floquinho num veterinário. Eu sabia que o floquinho tinha o tumor, né, pra ser visto. Era o que tava ali na minha cara, esfregado, né, que era o do bracinho. E depois veio da bundinha, e aí ele foi ficando doente, e eu aqui na praia, eu fiz esse movimento de, né, chamei primeiro um veterinário aqui da praia mesmo, e tentei nos meus métodos holísticos e bregodegos, até que aconteceu o que muitas vezes acontece nas minhas relações, independente de quais sejam elas, mas muitas vezes comerciais, eu me sinto enganada, eu percebo na verdade, né, que eu fui enganada, eu percebo na verdade que a pessoa não me disse tudo o que precisava dizer, eu percebo que às vezes eu tô lá esperando alguma coisa da pessoa, né, um retorno, uma posição, e ela diz, opa, não, a partir daqui eu não consigo fazer, mas ela demora para, né, me trazer essa informação. E aí eu me sinto, né, enrolada, enganada, de tipo, pô, por que não me avisou antes? Teria feito eu coisas diferentes. E fui eu para outros lugares que, cara, o meu maior medo era o quê? Era de ir para uma clínica, né? Para um hospital, o cachorro ficar internado, sim, o Floquinho ficou 4 vezes internado. De eu ir para uma clínica, de chegar lá, muitas vezes perceber de que eles faziam um monte de exame ou não me davam o real, né, do que estava acontecendo ali, o que a gente poderia fazer, ou me diziam para fazer a mais do que precisava, né? Isso aconteceu numa clínica de Garopaba, no hospital de Garopaba, onde a médica que atendeu, o cara não conseguiu dar volta, estourou o tumor dele, a médica ali, tipo, ela deu um medicamento errado pra ele. Eu saí de lá tremendo. Eu falei, se eu pudesse te matar, mas eu não tinha nem força pra isso, como diz aquele. Mas muito indignada e com o cachorro desmaiado dentro do carro e sangrando. Detalhe, só tava eu e o cachorro e só Jesus na causa. Literalmente, que ele tá sempre comigo. Então, nessas horas de que, cara, tu busca aquilo que tu esquece, que é a tua espiritualidade, tu busca ajuda de todas as formas, porque é pesado demais. E às vezes a gente olha a nossa vida ao nosso redor e a gente se paralisa por outras coisas tão pequenas, sabe? Ah, sei lá, vamos lá. Ah, briga com o vizinho, ou, sei lá, alguém que tem outras coisas tão menores de que tu olha para aquilo, tipo, só faz igual, sabe? Dá um pique. E tem outras coisas que tu precisa olhar e lidar. E é justamente quando a gente lida com a saúde, a gente lida com vida ou perigo de morte dos nossos entes queridos, né? O Floquinho é o meu ente querido, que depois dos meus pais, só ele que conviveu mais tempo na minha vida junto comigo. Então, neste lugar, todos os medos que eu tinha de, cara, não ter dinheiro para pagar, sim, eu cheguei no nível de me lascar toda. Ainda estamos lascados, mas vai dar certo. Afinal, vai dar certo. E de, cara, perceber de que, pô, podiam ter dado alta para ele e não deram, podiam ter me dito para fazer outra coisa e não me orientaram. Podiam tanta coisa que eu não tenho conhecimento, como é que eu vou saber? Mas eu esqueci da minha maior bússola, o meu sentir. O meu sentir era o desconforto. O desconforto de, tá, peraí, eu fiz 2 cirurgias, né? Eu paguei mais caro porque era pra eu. Uma das coisas que aconteceu comigo, tá? Eu precisava fazer só uma operação, que era do rabinho. Aí falaram, não, vamos operar o bracinho dele, que é o que tá até hoje no processo de reconstrução. Vamos fazer o bracinho dele, porque ele já é velhinho
e não é bom dar anestesia assim pra ele sem motivo, beleza. Aí agora ele tá com um probleminha na perna, ainda está no processo de recuperação, mas faz parte também da idade. De que para fazer um exame, e o cara só falando pra mim já em cirurgia, ele ia precisar sedar. Falei, tá, peraí. Eu sedei o cachorro, eu fiz o braço, que eu tô me arrependendo até hoje, porque a bundinha, graças a Deus, foi de boa, mas o bracinho dele tá até hoje pra fechar, deu de abril, nós estamos em agosto, não, julho, mas vai fechar até agosto. E pra que eu vou dar injeção de novo se, né, se não quando, o negócio vai acontecer? Tipo, cara, como assim, cara? Naquela hora, né, foi há um mês atrás, mais um pouquinho, falei, porra, tô indo embora de novo, de outro lugar, de outros profissionais. Então o Foquinha passou por vários lugares, Garopaba, Imbituba, Tubarão, Cias, e nós voltamos pro nosso médico de Tubarão de novo. Mas mesmo assim, cara, é torcer pro bichinho não ficar doente. É torcer pra quando essas coisas que saem do nosso controle e da gente perceber se o corpo expande, se o corpo contrai, perceber a tua intuição, cara, não. Por que, que a gente veio para esse mundo com intuição? É uma inteligência interna que te acompanha e tu pode dar o nome que tu quiser, mas ouça ela. E quantas vezes a gente vem a ideia, vem a sugestão, vá por determinado caminho, o que eu vou fazer? Lá vou eu por outro, eu vou testar, vou duvidar, né? Um determinado movimento acontece. Você sente e percebe. Eu sinto e percebo com muita clareza e facilidade. Mas muitas vezes eu ainda coloquei num lugar de pergunta. De tipo, tá, o que essa pessoa quer com isso? Tá, mas para que isso? De tipo, por que tu fica te escondendo? Por que tu não fala a verdade? Por que tu não é transparente? Por que tu não habla? Então tem N coisas assim que tu não consegue compreender por palavras, só que a gente fala, né? O recado, a memória, o igual, a frequência, a mensagem, ela chega junto com o mensageiro, com o ambiente, com a situação. Basta você estar presente e perceber no teu corpo. Quantas decisões a gente quer fazer, a gente não sabe se isso é bom ou é ruim. De tipo, tá, primeiro, como diz aquele, nenhum sonho vem para não ser sonhado. Nenhuma ideia vem para ti se não for para ser tua. E quem que te permite sonhar e desejar aquilo? A tua mente. E a mente mente. Então a gente pode usar o pêndulo, a gente pode perguntar pro corpo, a gente pode pedir contribuição mesmo, sabe? De tipo, cara, eu não consigo pensar. Chegou num momento sim que eu não conseguia pensar, tá? Eu não conseguia raciocinar. E aí eu contava para as pessoas, né? Igual fazer terapia é bom por isso. Eu venho, compartilho e alguém de fora vai enxergar. Igual sou terapeuta, estudo para isso, mas eu preciso fazer terapia para que eu possa trazer as minhas questões para que outro possa enxergar além daquilo que eu posso acessar e enxergar. Percebe? Porque a gente tem uma limitação que é o quê? A restrição para lidar com a nossa própria dor interna. Então, eu percebo muito por que é difícil a gente sair de relacionamentos, por que é mais fácil a gente apontar o dedo pro outro, porque o outro é culpado, sendo que a relação é de dois, né? Por que muitas vezes eu tô num emprego que eu quero, numa empresa que é massa, e eu fico, às vezes, me questionando se eu mereço mesmo aquilo, se aquilo que dizem pra mim é verdade ou é mentira, se auto-sabotando. Então, nesses lugares da vida que a gente trava pelo medo, mas também de que a gente não se permite falar a verdade, ser transparente, né? Igual teve um dos lugares aqui né, que eu fui, e eu falei, cara, vocês me passaram um orçamento de um valor, vocês estão me cobrando quase o dobro disso. Como assim? Cara, vocês, né, outro lugar, vocês me fizeram um exame e vocês não me entregaram um laudo do exame. Vocês não me mandam uma nota fiscal, de tipo, eu faço a minha parte, eu entrego qual é a tua parte? A totalidade. Totalidade. Tudo que tu precisa me entregar, junto com o serviço. Ah, eu fiz um exame. É o exame, fez o exame, laudo. E eu pago. E check.
estamos kits. E cada um vai embora tudo certinho. Então, às vezes a gente se questiona, né? De, por que a minha vida trava? Por que a minha vida dá um monte de coisa errada e brego-degos? Porque a gente fica nessas pequenas coisas. E, sinceramente, até hoje eu não sei ainda olhar pro floco quando eu vejo sangue de tão traumático foi. Quando o último veterinário perguntou, Anne, como que tu lida com isso? Estou traumatizada. E sim, hoje eu sei, em algum outro lugar eu devo ter tido. Mas quando veio agora com 40 e poucos anos, eu travei. E é um negócio que vem em mim. Quando eu vejo sangue, cara, esses dias ele se machucou aqui. Ele bateu, tá bem sensível, ele bateu em algum lugar, eu saí do banho, cabelo molhado, quando eu olhei sangue, tipo, aquela coisa, né, o sangue espirrado, eu falei, meu Deus! E agora, cachorro? Falei, veterinário, bate foto, vídeo e um monte de coisa, e o coração a milhão, e tá, Annelise, respira, tá tudo bem, ai, meu filho, né, meu filho, tô falando de você, tá? E aí fica o cachorro, né, na minha energia, mas o quanto eu sei que isso me coloca num lugar de estado de alerta que eu nunca estive antes. Conscientemente? Talvez. Inconsciente? Pode ser, né? Então, quantas coisas? Qual é o nosso propósito agora? Mesmo mancando, o que nós podemos fazer? Eu e ele. Bora viver. Bora fazer um movimento que antes a gente não fazia, né? De tipo, antes coisas que eu não fazia com o cachorro, pelo cachorro. E até mesmo comigo mesmo, né? 13 anos, né, cachorro? Então, fazer diferente. O igual, como diz aquele, a Annelise de 6 meses atrás, a Annelise de 4 meses atrás, a partir de abril, não existe mais. E de lá pra cá, eu todos os dias estou fazendo um movimento de, cara, perceber, tá pesado, tá confuso, tá estranho, vou embora daquele ambiente, vou sair dali. Cara, não, veio determinada ideia, situação na minha cabeça, vaza daqui também de novo. Se isso faz sentido ou não, eu não vou mais permanecer em lugares de que é desconfortável. Para que eu me mantenho nos lugares desconfortáveis? Igual as pessoas falam, né? De que, eu dei uma chance para as amizades, para os relacionamentos. Para que você deu mais uma chance? Você já não recebeu e não viu o que tem ali? É isso que tem para você. Por quê? Porque o outro só pode entregar aquilo que ele tem. E ele não vai entregar nada diferente. Para fechar, muitas pessoas às vezes falam de tipo, como se elas não tivessem entendido. Só que elas entendem muito bem, né? Elas se fazem de desentendidas. Só que, na verdade, quem precisa entender é você. De você se retirar, de você reagir e se posicionar frente às situações ou coisas na sua vida. E se questionar, para que eu me mantenho neste lugar funcionando desse jeito? Para que eu preciso compartilhar algumas coisas? Porque hoje o que mais tem é gente querendo comer o teu dinheiro. É gente te iludindo, essa é a real, te iludindo. Quantas coisas que eu, quantos canais, quantas pessoas eu seguia. E eu vi, tá, beleza, até o momento, né, que eu consigo ver a página 2, tipo, tá, isso aqui é uma farsa, mentira, mentira. Não consigo, sinto muito, eu não consigo mais lidar, estar conectada, me alimentar e me nutrir de pessoas e de lugares, de tipo, cursos, mentores, etc, que é mentira. O corpo explica, por um exemplo, mentira, pra mim é mentira. Eu me senti totalmente lesada naquele lugar. Paguei, concluí o curso, não usei, assim como vários outros cursos que eu fiz, paguei, e eu não aplico nos meus clientes, porque pra mim aquilo é o quê? Mentira. E eu sempre trago essa clareza de que nenhuma técnica vai te salvar. O que te salva é você mesmo, é consciência, estar presente, momento presente. Não adianta ter ferramentas e não utilizar elas. Quantas pessoas vêm para o processo e dizem, Anne, eu vou. Vai nada. Compromisso não é com a Anne, compromisso é com você. Você se compromete na sua caminhada. Só por hoje. Só por hoje, aquilo que tu escolheu fazer. Estar disposto. Quantas pessoas dizem que querem um relacionamento? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Que querem um relacionamento, mas não estão disponíveis a ter o desconforto do outro. Ali, um ser humaninho perfeitamente imperfeito, assim como a gente é.
Porque quando chega em alguns momentos desconfortáveis da relação, a gente também não quer mostrar quem a gente é. A gente não fala a real de tipo, eu estou entendendo determinada coisa, eu vou ver no que vai dar. Vai dar merda. Já falei, vai dar merda. Então, esse lugar que eu trago aqui para ter clareza, sabe? Para se questionar e perceber. O que tá aí já tá gerando um desconforto, um questionamento, ou qual a ação que você ainda não tomou, que você tá esperando alguém tomar por você? Não, a vida é sua, cara. Tu quer que algo aconteça diferente? Faça você. Se comprometa com quem você precisa se comprometer. É sobre isso. É uma troca de ideia que eu vim aqui fazer contigo.